Romanos, voltando lá para Romanos 8,14, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? O Espírito é o nosso mestre, é o nosso conselheiro. Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Isaías, falando do tempo do Espírito, ele diz que vocês ouvirão a palavra atrás de você, dizendo: esse é o caminho. Um cristão, um crente, não pode desprezar ou não levar em consideração esse ponto, essa questão, sobre o ponto de não ser um crente, ser simplesmente um filósofo, um teólogo. O que nos torna diferentes é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos corrige. Tem gente que pensa hoje: o Espírito Santo, a graça, faça o que quiser porque é tudo da lei. Não, o Espírito Santo nos corrige. A Bíblia diz que há uma tristeza que vem do Espírito, sabia? Há uma tristeza que vem do Espírito. Quando nós tomamos caminhos errados, o Espírito nos aconselha. Hoje há uma ideia que ser cristão é fazer o que quiser fazer. A Bíblia ainda não mudou. Mas se você deixar, se você seguir a orientação do Espírito, Ele é poderoso para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Ele é poderoso para mudar o teu jeito de ser. Ele é poderoso para mudar os teus hábitos. Ele é poderoso para te transformar. Essa é a obra do Espírito. A Bíblia diz que nós recebemos poder para se tornar filhos de Deus. Há uma doutrina por aí dizendo assim: não, faça o que você quiser. Você tem desejo de pecar, peque. Jesus já pagou o preço por você. Você tem um pecado, uma tara, um desejo maligno, não tem problema, Jesus te ama a si mesmo. Só que eles esquecem a grande verdade do Evangelho, que o Evangelho tem um poder transformador. Essa é a grande do Evangelho, é que ele é transformador. Ele tem o poder de nos transformar, de nos mudar. Porque se nós não fomos transformados pelo Evangelho, então não aconteceu o novo nascimento. Não somos novas criaturas, somos as mesmas pessoas, somente agora com um clube social, a igreja para a gente frequentar, uma filosofia para seguir, uma teologia, né? Porque a teologia é a filosofia dos crentes. A teologia é a filosofia dos crentes. Então você tem uma filosofia, que é a tua teologia, você tem um clube social, que é uma igreja, mas você não tem o poder para se tornar filho de Deus. Porque lá em João 1,12 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Então, grande mentira que há por aí: Deus, o novo nascimento, nos dá poder para vencer o pecado, sim. Se não desistirmos, se não desfalecermos, porque Romanos 6,14 diz: se isso não vale mais, então tirem da Bíblia, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei,
mas sim debaixo da graça. E a graça, ela é fortalecedora. A graça, ela é santificadora. A graça, ela é 5 atributos da graça, nós já pregamos aqui. Ela é provedora. A graça é santificadora. A graça transforma. Se você recebe, a graça transforma, muda o homem, transforma o homem. Muitas vezes é uma transformação gradual, processual, mas enquanto houver vida, você não desiste, que a graça vai te transformar. Ser filho de Deus, se tornar filho de Deus, não significa ausência completa do pecado, mas significa vitória gradual contra o pecado. Quando você simplesmente aceita o pecado, diz: não, eu sou assim mesmo, vou continuar com o meu pecadinho de estimação, porque Jesus me ama assim mesmo. E esses crentes são tudo preconceituosos. Não, a graça transforma. Estamos cheios de exemplos aí. Assassinos que foram transformados em homens de Deus, drogados que tiveram a sua vida mudada. Pastor, tem um pastor amigo meu que é pastor em missões no Uruguai. Quando eu conheci, ele era um viciado em cocaína e maconha e tudo que era droga, mas Deus mudou a vida dele. A graça transforma. Se ela transforma o viciado, ela transforma qualquer um. Ela transforma o pedófilo, ela transforma o estuprador, ela transforma qualquer um. Ela pode transformar, pode mudar. Esse é o poder de Deus. Ela transforma todos esses desvios aí. Agora, vai ter que querer, vai ter que desejar. Sabe por que está aumentando o número desses desvios aí na sociedade? Justamente por isso. A propaganda do mundo está dizendo: está tudo bem com você. Se é pedófilo, daqui a pouco vai ser assim. Se é pedófilo, continue pedófilo. Jesus te ama a si mesmo. Você é isso, você é aquilo, continue assim, Jesus te ama a si mesmo. Aí, então acabou. Você é ladrão, continue ladrão. Jesus te ama a si mesmo. Se vale para um tipo de pecado, vale para todos os pecados. Você é prostituto, continue prostituto. Jesus te ama a si mesmo. E não é verdade. A Bíblia diz que a graça tem poder de transformar. Isso era só a introdução, que eu ia aqui no texto, mas a graça tem um poder transformador. Enquanto você não desistir. Mas se você desistir, disser: não, eu sou assim mesmo, Deus me ama desse jeito, e é muito legal, né? Vou continuar com o meu pecado, como alguém disse, mandando textos bíblicos. Ele disse em Romanos capítulo 1, se eu não me engano, versículo 18: e por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus o entregou a um sentimento reprovável. Eles tiveram as suas consciências cauterizadas. Pessoas estão com as consciências cauterizadas, não conseguem ver os sinais de Deus, mas Deus dá sinais. Então, querido, você é guiado pelo Espírito de Deus, porque ainda diz assim a Bíblia: quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele.
Você pode estar na igreja, você pode congregar todo domingo, você pode ser dizimista e ofertante, mas se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia. E quem tem o Espírito de Deus, pede direção de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não segue o mundo. Ele vê o mundo e diz: espera aí, Espírito, esse caminho que eu estou indo é certo? Quem tem o Espírito de Deus não segue nem o seu próprio coração, porque o coração do homem, diz Jeremias, é enganoso e profundamente corrupto. Às vezes, ou na maioria das vezes, o nosso próprio coração nos engana. Então, de vez em quando, você tem que parar e perguntar assim: Senhor, será que esse é o caminho certo? Mas Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar, amém? E se você deixar, o Espírito vai te ensinar. Aí eu falei as duas, o Espírito vai te ensinar a esquecer. Sabia que esquecer é importante? Eu já falei isso no culto anterior. O Espírito nos ensinará a esquecer. É importante esquecer o passado. Isso está mais do que batido, né? Mas a gente aprende, e quando nos vemos, estamos lá presos no passado, nos erros, nas falhas, nos traumas. O apóstolo Paulo não era um cara que ficava se condenando, se culpando. Ele dizia: uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo dizia assim, ó: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Quando na internet alguém defende um pensamento pecaminoso, um caminho pecaminoso na internet, e um crente aparece lá: não, mas a Bíblia diz isso, está aí o santarrão, ele acha que ele é o perfeito. A questão não é essa. O errado vai ser sempre errado, quer eu seja errado ou eu seja certo. O importante é reconhecer o erro, esse é que é o importante. Sempre vai ter erro. Eu não sou um cara perfeito. O apóstolo Paulo não era perfeito, mas ele disse: uma coisa eu faço, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Uma coisa é dizer: eu tenho erros, tenho dificuldades, mas eu creio que o Espírito de Deus vai me dar vitória sobre esse problema. Eu vou vencer. Eu posso cair, eu me levanto hoje, eu posso cair amanhã, eu me levanto, eu caio, eu me levanto, eu caio. Não importa quantas vezes você caia, se você se levantar. Agora, não tenha esperança, não tem esperança para aquele que ficou caído, para aquele que diz: é o meu pecado, é o meu pecadinho, e pronto, eu fico com o meu pecado. Porque a Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes. Sabe o que quer dizer 7 vezes? Ele não está falando de quantidade, não. Ele pode cair até o minuto anterior à morte dele. Um minuto anterior. Ele caiu milhares de vezes, mas no minuto anterior à morte dele, ele disse: Senhor, eu continuo aqui, tem misericórdia, me perdoa, sei que esse caminho que eu estava era um caminho errado. O Senhor o levantará. Agora, se ele disser: não, esse é o meu pecadinho, e morrer agarrado com o pecadinho dele, inferno ainda existe. Ninguém fala mais de inferno. É politicamente incorreto falar de inferno na igreja.
mas ele existe. Mas se ele disser, olha, eu tenho essa dificuldade, estou lutando, mas eu creio, Senhor, que tu vai me dar vitória. Tem até uma canção que diz: uma vez, outra vez, siga em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Está entendendo? Aqui o pastor, o crente, não está dizendo, não, eu sou santarrão, eu não tenho pecado, eu não tenho. Ninguém está dizendo isso. Fica condenando os outros, o isso, o aquilo que tem pecado, o aquele. Não, eles, não, eu não me acho, ninguém se acha. O verdadeiro crente não se acha. Porque a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele vai fazer uma obra na nossa vida. Ele vai nos transformar, Ele vai nos mudar. Ele, é tudo Ele. Porque é Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Mas a pregação, ela contribui com isso. A pregação está tudo conectado no plano de Deus. Amém? Você tem um pecado, você tem uma luta, você tem uma dificuldade, não desista. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e você vai receber a paz e a vitória sobre o seu pecado, porque Ele prometeu que o pecado não terá domínio sobre nós. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Então o Espírito Santo nos ensinará a esquecer. O Espírito Santo nos ensinará a perdoar, irmão. Perdoar é a característica do cristão, irmão. Quem não perdoa, não importa o que o cara fez, meu irmão, não importa o que o cara fez. O perdão é o perdão, irmão. Perdão não tem nível. Peraí, você pode perdoar aqui não pode perdoar. Perdoar, é por isso, perdoar é uma obra do Espírito, não é uma obra do homem, não. Quando você não perdoa alguém, você está se achando. Porque Jesus não te perdoou. Onde é que você estava quando Jesus te encontrou? Pastor, mas eu nunca fui pedófilo, eu nunca fui estuprador, não interessa, para Deus não tem pecadinho, pecadão, não. Todo pecado está condenado ao inferno, à morte. O pecado gera morte. Eu nunca fui prostituta, eu nunca fui isso, nunca roubei, não interessa. Tu era um pecador, tu tinha desejos pecaminosos, tu se masturbava, tu se prostituía, tu fazia isso, tu fazia aquilo. Então pecado. Jesus disse assim, aquele que olhar com uma intenção impura para uma mulher já pecou. E aí? Tem salvação para ti? Sem a misericórdia de Deus? Não tem. Então tu tem que ter misericórdia com os outros. Porque senão tu não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus tem o dom do perdão, de perdoar. É difícil, é obra do Espírito, é obra de Deus. Humanamente não dá não mesmo. Humanamente dá vontade de matar, mas agora não aceite, não, mas eu sou assim. Não, você é filho de Deus. Você é transformado. Ou você não nasceu de novo? Ou você não é uma nova criatura? Ou você continua sendo aquela mesma natureza? E Jesus? Então Jesus não ia perdoar aqueles caras, porque aqueles caras fizeram, eu ia usar um termo chulo aqui, aqueles caras fizeram sacanagem com Jesus. Você sabe como é que Jesus foi crucificado, querido? Você sabe como Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado pelado na cruz, tá? Você pensa que os caras vestiu o criminoso, ele era crucificado pelado na cruz. Pelado, isso aí pode procurar os historiadores aí, né? Pelado, era uma vergonha, era uma desonra completa, total. Você pensa que ele estava com aquele pano que aparece nos que não estava não, ele estava pelado na cruz. Para Roma, porque os condenaram, ele era simplesmente um bandido. Não merecia misericórdia nenhuma. Ele estava pelado na cruz.
Que vergonha! Jesus mostrando as suas partes íntimas na cruz, lá, cheio de sangue, humilhado. Qual foi o posicionamento deles? E é o posicionamento de hoje também. Pai, perdoa. E a grande verdade é essa, querida. Eles não sabem o que fazem. Quem está perdido, querida, quem está nesse mundo aí, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O pedófilo, o estuprador, ele está enganado, ele não sabe o que faz, querido. Não interessa a ordem, o Espírito Santo nos fará perdoadores. É obra do Espírito. Por isso que Jesus disse, olhou para eles e disse: Pai, perdoa-lhes. Aquilo ali não foi politicamente correto, não foi propaganda. Mas Jesus, vou fazer mais uma propagandinha na cruz aqui. Não, era de coração, perdoa. Ele conhecia a alma daqueles homens, ele não sabe o que estão fazendo, cara. Ele não tem entendimento espiritual, ele não entende o que eles estão fazendo. Teve aquela perseguição, o Espírito, teve aquela perseguição ao Lázaro, aquele cara lá que matou um monte de gente. Sinceramente, o Espírito Santo colocou, eu chorei por aquele cara, porque ele não sabe o que faz, querido. Ninguém escolhe uma vida dessa, ninguém escolhe uma vida desgraçada dessa, ninguém escolhe uma vida desgraçada dessa, apenas está enganado, pelas trevas, por tudo, por sei lá o que, está enganado, eles não sabem o que fazem. Aquele homem que esteve preso lá nas prisões comunistas lá, ele fala claramente isso, cara. Os comunistas eles estão cegos, o diabo os cegou. A Bíblia diz, ó, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes reflita a glória do Evangelho de Cristo. Então está cego. Amém? Então, o Espírito Santo nos fará ser perdoadores, amém? Perdoar, como Jesus perdoou. Efésios 4:32, quando ele diz perdoar, que ele está dizendo, não, perdoe só os bonzinhos, perdoe só aqueles que fizeram coisinhas qualquer, não tem nível não, sabe? É perdoar, ó, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem não perdoa, se encaixa na parábola lá do homem. Tu sabe qual era a nossa dívida com Jesus? Era aquela de 10 milhões, e Ele nos perdoou. Mas a gente quer crucificar os outros? Quer crucificar? Deixa eu dar um parêntese aqui. Perdoar ele do ponto de vista cristão não quer dizer que ele não esteja sujeito às leis estabelecidas na sociedade. Está entendendo, irmão? Eu não estou falando de impunidade não, porque a própria Bíblia diz assim, ó, respeitai as autoridades, porque não é em vão que elas trazem a espada. O bandido, ele cometeu crime e há uma previsão na lei, ele tem que cumprir a pena sim, e se mudarem o tipo de pena tem que cumprir sim. Qualquer tipo de pena que o Estado estabelecer tem que cumprir sim. Muito engraçado, as pessoas falam, ai, pena disso, pena daquilo. No Antigo Testamento havia a pena de morte, foi Deus que estabeleceu. As penas no processo penal, na sociedade, ajudam a controlar a sociedade, que as pessoas possam viver em sociedade. Está entendendo? Quando eu falo de perdão aqui, eu não estou dizendo não, que tem que pegar o cara, não, ele vai cumprir, vai responder pelos seus atos. Mas como cristãos, nós sempre temos que estar dispostos a ministrar na vida deles, para que eles, de repente, quem sabe, quantos não acontecem, né? Tem muitas igrejas que ministram em presídios, e quantos, né? Pastor Agno, quantos lá saem de lá transformados, encontraram com Jesus na cadeia, saíram de lá mudados. Minha garganta está seca. O Espírito Santo nos ensinará a perdoar, amém? Perdoar.
Isaías 43, 25. Perdoar como Deus perdoa. A Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no fundo do mar. Não relembrar os pecados dos outros. Pessoas são curadas quando liberam perdão. Muitas pessoas estão doentes por falta de perdão. Falta de perdão nos entrega aos torturadores da alma. Demônios que atuam na área do ódio, da vingança. A Bíblia diz que Saul era torturado por um demônio, porque ele odiava Davi. Então Pedro, Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nossa dívida era impagável, mas Jesus nos perdoou. Impagável, era ou não era? Jesus nos perdoou. Então quando nós crucificamos outro, nós estamos dizendo: eu sou melhor? Jesus te perdoou. Claro que para essa pessoa receber o perdão, ela vai ter que se arrepender, ela vai ter que se voltar para Deus, está entendendo? As pessoas confundem tudo às vezes, misturam tudo. Nós vamos estar sempre dispostos a ministrar na vida delas, mas para que a vida delas seja mudada, elas precisam arrepender-se dos vossos pecados. Não é isso que a Bíblia diz? Tem um arrependimento, mas o Espírito vai operar na vida deles. Quantos comunistas lá nas prisões tiveram as suas vidas mudadas? Como conta aquele pastor lá. Nossa dívida era impagável, ele nos perdoou. O Espírito Santo nos ensinará a orar. O Espírito Santo nos ensinará a esquecer, a perdoar, a orar. Aí, vamos lá para o texto inicial. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como ser guiado pelo Espírito de Deus sem ter intimidade com Ele? Como poderão andar dois juntos se não tem comunhão? Como ser guiado pelo Espírito de Deus se não consegue ouvir a voz dEle, a direção dEle, o que Ele está dizendo, o que Ele está falando? É através da oração, através desse tempo com o Espírito Santo, que a gente adquire intimidade para ouvir a voz dEle, para ouvir a direção dEle, e a partir daí dirigir a nossa vida. João 15:7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes e vos será feito. É preciso permanecer nele, ter comunhão contínua com ele. É preciso encontrar na palavra um sólido fundamento para a fé. Amém, querido? Então, para ser dirigido pelo Espírito de Deus, tem que ter comunhão com Ele. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso, eu quero ter uma comunhão permanente contigo. Me ensina a ouvir a tua voz, Senhor. Me ensina a seguir a tua direção em todos os momentos, em todas as circunstâncias da tua vida, da minha vida, Senhor. Me guia, me dirige. Preciso de ti, Espírito Santo, para me guiar, para me dirigir na minha vida profissional, na minha família, todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Oração e comunhão. Para ser guiado pelo Espírito, é preciso crer. Amém? O apóstolo Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele levava uma vida de fé. A vida do Espírito é uma vida de fé. A vida de fé, que deu uma vida meio louca. A vida de fé não é a vida padrãozinho, não, está entendendo? O padrãozinho está seguindo a lógica humana, os raciocínios humanos. A vida de fé é uma vida meio maluca. Como Josué
achar que vai ganhar uma guerra dando 7 voltas em torno da muralha de Jericó. Como Gideão, querendo ganhar uma guerra só com 300, querendo vencer 132 mil, era uma grande quantidade, só com 300. Isso é uma vida de fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É preciso orar com fé. Fé é crer antes de ver. Fé é crer que já recebeu. Fé é extra sentido. O que é do sentido não é da fé. Fé é ver de acordo com a promessa de Deus. Fé é crer na palavra de Deus em seu coração. Crer na palavra de Deus independente das circunstâncias. Para ser guiado pelo Espírito, tem que ver uma vida de fé. Porque é como disse Jesus para Nicodemos: o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Para terminar por hoje, quinto, ser guiado pelo Espírito é viver uma vida de adoração. De adoração. Verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não precisamos mais de um lugar específico. Ele habita em nós. Somos templo do Deus vivo. O Espírito habita em nós. Muito importante orar no Espírito. Orar em línguas. Eu fico assim, ninguém nem ouve mais falar nas igrejas ditas pentecostais, batismo do Espírito Santo. O cara só quer a campanha, conseguir a casa própria, conseguir o seu carro, conseguir orar pelo batismo do Espírito Santo, virou uma antiguidade, ultrapassado. Precisamos orar em espírito, falando segredos divinos com Deus, adorando o Senhor em outras línguas. O meu espírito tem contato direto com o Espírito Santo na oração em línguas. Amém, querido? Precisamos viver uma vida de adoração. Fique de pé em nome de Jesus. Uma vida de adoração. Uma vida de gratidão. Uma vida de louvor. Esse Deus é maravilhoso. Eu gostei aqui, deixa eu ler para você aqui. Achei muito linda aqui a versão na linguagem de hoje, do Salmo 16. Eu oro esse Salmo 16 todos os dias, todas as vezes que eu lembro dele, mas eu oro na linguagem Revista Atualizada. Eu achei que na linguagem de hoje é muito lindo, é muito abençoado, né? Olha o que diz o salmista: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Olha, a Bíblia diz que nós podemos ter segurança nele. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Em outro texto a Bíblia diz isso, querido. Tudo que nós temos de bom vem dele. O apóstolo Paulo disse para quem gosta de se gabar dos dons, ele disse: que tu tens tu que não tenha recebido? E se tu recebeste, por que te vanglorias? Por que te glorias? Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de ti. E eu ficava encucado com esse texto, versículo 3, né? Quanto aos santos, eles são os notáveis, em quem eu tenho meu prazer. Aí eu achava meio confusa essa versão, né? Aí olha aqui na versão, na linguagem de hoje. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu prazer está na companhia delas. Olha, quem tem o Espírito de Deus gosta de estar perto de outro que tem o Espírito de Deus também. Tem prazer em estar na presença, na companhia dos irmãos.
Aí olha lá, ele compara, né? Está perto das pessoas que têm o Senhor e está perto das pessoas que têm outros deuses. Ele diz assim: aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmo. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Ele diz assim, escolha estar com outros irmãos da fé. Quando você for lá, está lá no mundo, esteja lá como alguém que vai ser bênção lá, que vai evangelizar, que vai ministrar, que vai abençoar. O versículo 5: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tem. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Olha, quem tem o Espírito Santo, ele dirige a vida. Você não faz o que quer, faz o que ele quer. O 6: como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. Olha, e durante a noite, a minha consciência me avisa. O Espírito fala muito conosco à noite. A Bíblia diz, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, quando nós deitamos, Ele vem e ministra o nosso coração. O 8: estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito. Nada pode me abalar. Que maravilha, né? Sabe, estou certo que o Senhor está sempre comigo, está ao meu lado direito, nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Eu vou ser ressuscitado. Eu não desceria ao mundo dos mortos, eu serei ressuscitado. O 11, olha, Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Esse salmo fala de alguém que é conduzido por Deus. Ele diz: Tu me mostrarás os caminhos. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu me guiarás. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, amém? Nos guiar e nos dirigir. Vamos louvar então, hein, irmãos?